Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais um livro e se trata do Elite da Tropa, um livro que me fez sair um pouco da zona de conforto aqui, pegar um livro diferentão, tinha aqui na minha estante e resolvi pegar para ler. Ele foi escrito pelo Luiz Eduardo Soares, e tem ali a contribuição de André Batista e Rodrigo Pimentel. Eles atuaram ali nas instituições públicas no Rio de Janeiro, porque esse livro foi lançado aqui em meados de 2006. Então pode ser que hoje não estejam mais nos devidos cargos. Luiz Eduardo foi secretário nacional de Segurança Pública, antropólogo, cientista político, escreveu diversos livros aí e na época era secretário municipal de valorização da vida e prevenção ali de Nova Iguaçu. O André Batista foi major da Polícia Militar e o Rodrigo Pimentel ele foi membro da Polícia Militar e atuou como capitão do BOPE de 1995 a 2000. Esse livro aqui vai se dividir em duas partes. A primeira parte se trata de relatos de ações cotidianas dessa polícia, do BOPE mais precisamente, no Rio de Janeiro. E aí esses relatos vão abarcar diversos tipos de assunto, como esses assuntos foram desenvolvidos ali no cotidiano desses policiais. E a segunda parte tem um caráter mais ficcional, onde vai envolver uma trama envolvendo políticos, a própria polícia, traficantes e como isso está amarrado de modo a entender como as instituições públicas, vamos dizer assim, elas estão envenenadas. Envenenadas no sentido de que você não há, na verdade, não é nem achar, que não há a dicotomia entre quem é o bonzinho da história e quem é o vilão da história. E logo nessa primeira parte, ele é narrado em primeira pessoa, e ali o autor passa a impressão de que ele está tentando ao todo tempo justificar aquilo que ele está atuando como filosofia da própria da instituição como um todo, e de modo a passar para o leitor que, olha, acredita no que eu estou dizendo, é isso aqui mesmo que eu estou falando. E o BOPE, como precisamente falei, ele foi ali criado na década de 70 como uma casta deferente da polícia. Tanto que Elite da Tropa, que o título ali vai evidenciar, é justamente isso. É um grupo de policiais que ele é destacado como diferente. Eles são mais segmentados e principalmente no que vai se diferenciar da polícia convencional, e que isso é motivo até mesmo de orgulho do próprio, é que eles não são passíveis de corrupção, Porque até mesmo o próprio autor vai colocar aqui, da época quando ele foi mesmo da polícia, era possível ver esse tipo de ação. E o BOPE é diferente, eles carregam uma filosofia institucional um pouquinho mais centralizada e, julgarmente aqui pela leitura, não é passível de corrupção. O BOPE tem como coisa bem clara o uso da violência como ferramenta de trabalho. Então há uma preparação para a guerra mesmo. A dita guerra contra as drogas é uma guerra de extermínio. E aí a gente percebe como resultado de todo esse extermínio uma mera menção a um grupo específico de atuação contra. E você vê que esse grupo tem uma leitura social. Aí o conjunto ali de ações que eles tomam para agir diante da busca pela captura de traficantes ali dentro das regiões do Rio de Janeiro vai desde das coerções até mesmo dos espancamentos. E o que há não é um diálogo praticamente, o que há é a questão do extermínio. Só que aí o que acontece? O extermínio não vai ali fazer distinção entre quem é o traficante, quem é o policial, até mesmo quem é o civil, porque a bala perdida não vai escolher em quem vai atingir. É inevitável, a gente vê, é recorrente as notícias de balas perdidas atingindo pessoas que não tem nada a ver com essa história toda. E aqui na maioria dos casos a gente vai perceber, ainda mais com o que o autor está dizendo, que a maioria desses casos são orientados ali pelo quê? Pelo preconceito, pelo racismo
E a leitura que fazem diante disso é a marcação de determinado tipo de corpo. E a gente sabe que é o corpo negro. Essa legitimação que eles fazem dessa diferença é colocado que o corpo negro do jovem ali acaba sendo desumanizado, né? Colocado, marginalizado, né? Vamos dizer assim. E a leitura social que fazem disso permanece diante de toda a sociedade. Isso não importa se você é uma pessoa que está passando por ali ou se você é realmente o traficante. Isso vale lembrar daquele meme, né, da cor que aparece entre quanto mais escura a cor de pele, você é traficante. Quanto mais clara a cor de pele, você é apenas o quê? O usuário. Na página 19, a gente vai ter aqui um relato de como, por exemplo, essas questões de extermínio não olham a quem. E principalmente como isso está guiado pelo racismo e pela própria legitimação dessa diferença, né? Ele coloca, ó, de repente me aponta o fuzil lá de cima e eu só sinto aquele coice na barriga, ficou tudo preto. Acordei aqui depois da cirurgia. Foi tiro amigo, meu irmão, tiro amigo. Agora eu te pergunto por quê? Está certo que sou negro e que estava armado sem uniforme, mas solta um palavrão. Para que atirar antes de identificar o camarada? Ele fica indignado, porque está certo que sou negro que estava armado sem uniforme. Ele vai legitimar que negro armado sem uniforme pode ser o quê? Sinal de traficante. Mas era preciso se identificar. Aí a gente percebe que o quê? Ele já ficou indignado porque ele percebeu que não é uma farda que vai torná-lo menos negro que o outro. Ele sem farda vai continuar sendo negro e vai continuar como o quê? Como alvo desse racismo institucional que há dentro, né, dessas instituições. E ali na página 30 a gente já tem também um exemplo de como a questão da bala perdida, né, como esse extermínio não escolhe a quem vai atingir a bala praticamente. Há uma ação corriqueira ali, há uma abordagem, né, há tiroteio, e assim, uma ação horrorosa e acontece que uma pessoa é atingida. Né? Aí vem ali a discussão. Capitão, fomos nós que matamos a menina. Ela estava nos fundos. Os marginais estavam de costas para ela, atirando na gente. Era impossível atingir a menina. Nós atiramos de frente, em direção à casa. O tiro foi nosso. Olhei de novo para os olhos dele, bem no fundo. Esquece isso. Nós matamos a menina, tenente. Ele insistiu. Esquece. Falou palavrão. Esquece. O avô dela está convencido de que foram os bandidos. Então, foram os bandidos. Esquece. Acabou. Então você já percebe que dentro dessa guerra às drogas não é só a questão de bandidos e traficantes e polícias que estão envolvidas. Acontece também a relação de que várias crianças, várias pessoas civis acabam também perdendo a vida diante dessa guerra, né, que se chama de guerra às drogas. Há uma outra discussão quando algumas mulheres são apreendidas, né? Essa mulher é loira. E há um fato que é dito aqui pelo narrador que ele não agride mulher, só que o superior dele acaba agredindo uma mulher nessas horas, né? E aí o que acontece? Ele fica assim, tenta falar, não vou agredir mulher e tal, e o superior dele comenta com ele que esse tratamento seria diferente, né? Aí ele comenta aqui, ó, vocês ficam me olhando com essa cara e resmungando, mas eu queria ver se fosse uma negrinha de cabelo pichain, mal vestida. Duvido que me viessem com essas delicadezas. Atire em mim a primeira pedra, quem jura que não faria galhofa da pobre coitada. Não faria questão de contribuir com um pontapé para a surra na negrinha. Isso é o comandante falando, né? O superior falando que eles estão ali estão vindo com delicadezas porque é uma mulher branca, mas se fosse uma negrinha ali, estaria com um tratamento diferente. Aí o autor volta, né, para o texto. Como você vê, a cor da pele é a nossa bússola. É nisso. Somos apenas adeptos modestos e fiéis à cultura brasileira. Aí ele vai justificar que eles estão seguindo a cultura brasileira. Nunca me esqueci dessa pequena história, porque ela é quase didática. De todo modo, já chega de considerações gerais. E aí ele continua o texto em seguida. Aqui a gente já vê também uma legitimação, né? Mais uma, né? Diante do texto todo, da questão da pele, como o negro aqui dentro dessa história é marcado. Ele reforça, na página 133, não vamos ser cínicos e fingir que vivemos num paraíso da democracia racial. Não estou falando só porque sou negro e vítima do preconceito, não.
Tanto aqui um adendo, ele sempre vai se referir a preconceito e nunca a racismo. Milhões de vezes me pego discriminando também. Na hora de mandar descer do ônibus, você acha que escolho Mauricinho de olhos azuis, vestidinho para aula de inglês ou negrinho de bermuda e sandália? Não venha me culpar. Adoto o mesmo critério que rege o medo da classe média. É isso mesmo, a seleção policial segue o padrão do medo instalado na ideologia dominante que se difunde na mídia. Não é jargão marxista não. Depois eu conto porque ele possa assegurar que não tem nada a ver com marxismo, comunismo, essas coisas. Depois, cada história é seu tempo. Mais uma vez, tenta justificar e justifica como se fosse assim, naturalizando. As pessoas são preconceituosas, as pessoas são racistas, então vou ser também. Interessante pensar sobre as questões de raça e questões sociais, né, diante de ações policiais, que no monitor da violência do G1, eu vou deixar lá embaixo o link, né, onde tem todos esses dados, consta lá que estados não sabem a raça de mais de 1/3 dos mortos pela polícia em 2020. Ou seja, não há essa pesquisa esmiuçada, esse detalhamento das ações policiais e quem são essas pessoas que estão sendo atingidas com um crime, praticamente. Ou seja, isso tudo vai dificultar ainda mais as questões do quê? De política de enfrentamento. Né? Não há o detalhamento dessas ações, então não tem como saber o que a gente tem que enfrentar pela frente. Né? Aí coloca, os dados disponíveis mostram que 78% são negras e ainda continua. Né? Não colabora para uma agenda de enfrentamento. Aí o que acontece? Isso vai colaborar, não por enfrentamento, mas vai colaborar para o quê? Para as questões de estereótipo. Como o autor disse, ele está seguindo uma cultura que é normalizada, né? Que não existe essa democracia racial, e de fato não mentiu. Mas esse tipo de enfrentamento, que não há o detalhamento, enfim, tudo isso, ele vai contribuir justamente para quê? A questão da cultura do medo, do estereótipo, do negro traficante. Estou seguindo por essa linha de análise racial porque é algo que me é muito importante, né? Na segunda parte a gente tem essa parte ali mais ficcional, onde é colocado uma história, mas tem um porquê, né? Depois de tudo que a gente acompanha na primeira parte desses relatos. E aí vem com o quê? Vem o que há por trás de tudo isso. Ali a gente vê a operacionalização dos processos, a gente vê mão na massa. E o que tem por trás disso? E aí a gente vê a história desse policial indo no Nordeste, buscar esse traficante, trazer de volta esse traficante para a Rocinha, para que o dinheiro dessa venda de droga possa voltar na mão desse policial e servir do dinheiro ali, da arrecadação de política, enfim, tudo isso. Justamente para quê? Para mostrar como a guerra às drogas, toda a imagem da guerra às drogas é algo parecido com o que o Darcy Ribeiro diz sobre educação, que a má educação é um projeto político. Então a gente pode meio que pegar essa frase e colocar justamente por isso, né? A questão do medo, da insegurança, da falta de enfrentamento eficiente também é projeto político. E aí essa segunda parte vem justamente para isso, para mostrar que por trás daquela mão na massa que há diante das operação da polícia dentro desses espaços, por trás há o quê? Há toda a manobra política a respeito disso tudo. E aqui, esse autor, tem um vídeo dele aqui no YouTube, eu vou ver se eu acho e compartilho. Ele fala sobre uma coisa que deixou ele muito chocado, que foi o quê? Enquanto o negro da favela pobre é dito como traficante, a galera mais abastada usa esse mesmo tipo de droga abertamente, né? Abertamente. E nem por isso são tratados da mesma forma, pelo contrário. Então a leitura desse livro vem justamente para pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a segurança pública, a má segurança pública também é projeto político, como violência e corrupção, caminho de mãos dadas, né? Como você vê a questão da polícia ser muito submissa às questões das instituições, no ponto de que ela é forte o bastante para bater no pobre, mas ela é fraca, ela é submissa diante das pessoas mais abastadas. Ela não trata da mesma maneira uma pessoa que vai de um bairro mais rico e um bairro mais pobre. E principalmente que o uso da força ele não vai romper ali a questão do crime organizado. Não vai bater de frente, não vai furar esse crime organizado. Enfim, fica a dica, né?
desse livro, se você tiver interesse em ler, se debruçar sobre esse tema. Eu não assisti aos filmes, não tenho interesse. Foi um livro que me fez sair um pouco da zona de conforto e muito bem, né? Ficou a dica se você gostou, né? Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.